Como comentamos no capítulo anterior, Satã foi convidado para esse julgamento e ele com certeza pensou que era para ele julgar. Então ele já foi levando o livro da morte. Chegando lá, ele, tipo um promotor, se antecipou-se para começar. E ele era o promotor. Só que ele foi chamado lá para receber a condenação que ele não recebeu no dia que ele cravou Yahushua no madeiro. Naquele dia, Yahushua disse: o príncipe desse mundo está julgado, em meio de dores. Então, ele foi ali com o propósito de realmente condenar os 144 mil. Ele não tem um sensômetro para saber que ele erra. Não, ele nunca errou. Na realidade, ele nunca fez nada certo. Seu primeiro e único erro foi exatamente se levantar contra a lei de Yahurim. Foi o seu primeiro e último erro. Nunca mais ele se equilibrou-se. Então, naquele dia ele vai estar lá e ele vai dizer exatamente: tu não podes, ó Yahushua, com retidão fazer tal coisa. Destrui a mim e os meus anjos, porque nós pecamos, se todavia todos esses aí pecaram. Não teve purificação para eles. Foi encerrado o sacrifício lá do deserto, onde ele, como bode Azazel, levava o sangue da aspersão. Lá tinha aspersão, porque não tinha imersão, tá bom? Era aspergido pelo sangue, fazer a purificação. Então depois o outro sangue era derramado sobre ele, ele levava para o deserto. Mas no período em que Yahushua cravou todas aquelas leis no madeiro, então agora a questão é por imersão. Como a gente falou em outros capítulos anteriores, ele falou com Nicodemos e passou toda a coordenação do período dos 2000 anos, da morte até a conclusão. Ele disse como seria. Então Satanás disse: olha, eu estou livre disso aí, se tu não me condenar por esses pecados, porque esses aí pecaram também, então tu não pode condenar a mim e os meus anjos e salvar eles, porque eles pecaram. Está escrito, foi tu que disse, foi tu que escreveu que o salário do pecado é a morte. E é verdade, não é? É verdade, sim. Então tem muita gente que sabe fazer um sermão, montar um sermão. Vem de Satanás isso aí, sabia? Ele usou a Bíblia, não foi só uma vez não, para ir para cima de Yahushua não, tá? Muitas vezes ele diz, está escrito também. Ele é atrevido. Mas Yahushua sabe quando a pessoa está usando a palavra para fazer exatamente algo destruidor. E ali Satanás levantou essa ideia e usou exatamente a Bíblia. Tu não disse que o salário do pecado é a morte? Exatamente. Mas ele diz também, ele não só pegar o outro texto e dizer, mas o dom gratuito é a vida eterna. E ele vem de onde? Vem de Yahushua, salvação. Então, o Salvador agora se apresentou-se a todos com muita educação e começou a dizer para ele a situação da coisa, como é que ficou. Olha, rapaz, é o seguinte: tu recebeu 4.000 anos para um possível arrependimento, tu e teus anjos, mas tu induziu todos eles para a perdição. Tu só ensinou o que era ruim para eles e não tem como te salvar, porque o teu período de arrependimento, tu fez a maior burrada da tua vida. Tu cravou no madeiro o filho de Yahurai. Foi o que tu fez. Esses aqui é diferente. Olha o que eles fizeram. Por que eles vão ter perdão? Agora vamos usar a Bíblia, né? Eu estou falando a Bíblia no popular. Você pega o Terrelim 91
Eu vou pegar só o verso 14 em diante, porque eu quero dizer para vocês que todo esse terrelim, ele é condicional. Tudo que está aqui só acontece com a pessoa, se a pessoa guardar os mandamentos, tá? É condicional. Então o verso 14, ele disse, porque a mim se apegou com o ravioli, o que quer dizer amor, né? Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Olha a promessa dele aqui para quem tem o ravioli por ele, para quem se apega a ele. Isso encerra aqui a questão de ser pecador, praticar pecado ou não, tá? Porque uma coisa é você se deliberar no pecado, a outra é você ser um pecador e não, em momento nenhum, admitir que você não peca. Só no pecador pensar que ele não peca, ele já pecou. Então, quando o pecador admite que é um pecador e necessita do Salvador, as portas se abrem para ele. Aí ele diz mais, o verso 15. Porque conhece o meu nome? Outro fator aqui. Conheceu o nome de Yahushua HaOmer Hushai. Foi você, Satanás, que tirou esse nome do povo. O povo hoje não segue o nome de Yahu, o nome de Yahushua, porque você tirou o hebraico paleo arcaico e colocou o grego latim cheio de nome de blasfêmia. E as pessoas estão com a mente maculada. Dificilmente só 144 mil serão libertos. Então ele diz, eles conhecem o meu nome. Não pode entrar lá no Shual Mayal chamando o nome do Salvador de Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Não tem isso lá. Isso é blasfêmia. Todos que estão maculados, infelizmente, essa é a verdade. Ou largam esses nomes, ou procuram falar o que é certo, estudar, buscar, emeitur, ou estão perdidos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Que está os que não se macularam com mulheres. Isso quer dizer que não se misturaram com as doutrinas de pastores, de igrejas, né, e de Satanás. Então ele continua dizendo, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o exaltarei. Olha a promessa aí. 16 diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você quer mais? Isso aqui é exatamente para o remanescente de Yahushua, tá? Ninguém passará se não fizer exatamente o que ele está dizendo. Esse terrelim é um terrelim que tem mensagem para o fim, e essa daqui é uma delas. É um terrelim condicional. Se você guardar ele, você alcança sim todas as maravilhas prometidas nele. Mas se você abrir a sua Bíblia no livro do Salmo 91, como é no popular, e esperar que aconteça milagres na sua vida sem você procurar entender e guardar esses princípios, você é um homem nécio, tá? Um homem que edificou a casa na areia, sem base, sem nada, e quando o vento vier, ela vai cair. Assim é Satanás. Ele está agora julgado. Como nós falamos, quando for no momento do julgamento, não abrir e fechar de olho, ele volta a ser o bode Azazel. Por quê? Porque ele vai receber nas costas dele todos os pecados praticados pelos 144 mil. Mas e o restante? Olha, os outros 3 grupos de Apocalipse 7 e 9, a grande multidão, estão no pó, aguardando a primeira ressurreição. E com certeza, as escrituras diz que quando a sepultura se abrir, eles sairão num corpo incorruptível. Mas nós, o remanescente, seremos purificados nessa ressurreição parcial, nesse julgamento, tá? Toda nossa impureza vai para as costas de Rassatã. É o que falta, as outras já foram feitas. Então, resta agora as pessoas entender a mensagem e procurar se aproximar de Yahushua, né? Ele é nosso Salvador. Ele diz que aquele que conhece o nome dele, aquele que buscam a ele, esses serão salvos. Até o próximo assunto, meus queridos. Tudo de bom para todos. Aminaúri.